Noite. Uma garota vai para casa e de repente ouve passos e rachaduras. Então, um fantasma negro aparece atrás dela. Quando ela decidiu se virar para olhar, ele começou a queimar, e, de repente, a garota com ele desaparece. Nos últimos dias, várias ocorrências sobrenaturais têm sido relatadas na cidade. A noite passada não foi uma exceção aos eventos místicos. Uma mulher foi atacada por uma criatura desconhecida em seu caminho. Uma garota chamada Lu Xiaoyu entra com uma chaleira e seu irmão mais velho se aproxima dela e diz: "Minha força se foi, mais uma vez você não pode deixar a medicina sozinha, não tem tanta fome?" "Só um gole, eu só tomo um gole", disse ela. "Não." Rapidamente foi e pediu desculpas a tia Lin. Escândalo menino. Ela disse que estava com muita fome para se mexer, mas ele a puxou. Ele lhe deu cenouras, mas ela não quis comê-las e disse que não queria parecer com uma cenoura seca. "Então o que você quer que ele pergunte?" "Eu quero macarrão cozido. Normalmente não podemos pagá-las, mas podemos abrir uma exceção durante o ano novo, certo?" "Só por uma vez." Sonhando, ele respondeu. A menina começou a gritar e disse que você não precisa comprar macarrão para mim, mas em troca, quebre sua nozinha. "Quantas vezes eu já lhe disse que não é uma noz? Eu a uso desde que estive no orfanato, então não", disse ele. Ela começou a mordê-lo e ele disse que ele só a compraria para deixá-la ir. Ela disse que queria carne com sabor de boi. Ela chegou em casa e sua avó lhes fez uma refeição e lhe disse para esperar pelo irmão e comê-la juntos. Ela decidiu dar-lhe mais 3 almôndegas de carne. Estava muito frio lá fora e ela não entendeu por que ele ainda estava fora. Ele estava na cidade olhando para os fogos de artifício. Ele queria dar fogos de artifício de verdade para sua irmã. Então um guincho muito violento começa e o cara é atropelado por um carro, então ele voa para muito longe. E então sua porca começa a rachar e a brilhar de forma muito brilhante. Junto com isso, o cara também começa a brilhar. O telefone voa e cai. Sua irmã lhe mandou uma mensagem, mas é improvável que ele responda. Lu Shu foi o personagem principal desta história, sua história ainda não começou. Mas neste novo ano, ele morreu. O motorista da van que o atropelou não entendeu a má sorte. É véspera de ano novo, não me diga que alguém morreu. O cara ficou todo sangrento e começou a se levantar. Disse que estava em grandes apuros. O motorista gritou, um ghost. E começou a correr. O cara começou a dizer a ele para fugir somente depois que ele o compensou. Por que diabos ele não morreu? E ele nem sentiu dor alguma. Ele chegou em casa coberto de sangue e disse que havia batido em um carro. O motorista estava bem, mas seu veículo havia desaparecido. Sua irmã lhe perguntou se tínhamos dinheiro suficiente para pagar ao motorista. Ele respondeu que tinha pago com o dinheiro que estava economizando para ir ao festival. Ela não acreditou nele e ele disse que estava apenas brincando. Alguém teve um acidente e ele estava apenas ajudando. O cara foi lavar o rosto, mas algo estava errado. Ele não tinha nenhum arranhão. E então a tela começou a sair de sua mão. E ele percebeu que não era tão simples assim. E parece que ele tem um superpoder. Ele tinha uma superpotência que criava dinheiro automaticamente. Ele queria economizar para pagar as mensalidades escolares de sua irmã. Ele olhou para a fonte da renda e disse que a renda era proveniente das emoções negativas das pessoas. Ele não entendia quais eram os pontos. A intimidação e o bullying podiam se transformar em pontos de emoções negativas. Ele gritou para que eles aparecessem. E disse que queria dinheiro, mas percebeu que os pontos só podem ser usados no sistema. Havia uma roda da fortuna que ele só girava e escreveu, obrigado por participar. E então o fruto da metamorfose foi adicionado ao seu inventário e ele tirou o fruto. Ele pensou que isso poderia matá-lo, mas se aventurou a comê-lo. E então ele ficou muito quente. Então ele percebeu que metamórfico significava que ele duraria mais que seu corpo e meridianos. Os copos pareciam ser tão bons quanto o dinheiro. Como o ego foi chamado por sua irmã para comer, ele decidiu deixá-lo para mais tarde e foi até ela. Ele estava comendo e disse que estava delicioso, mas sua irmã disse que suas habilidades são muito melhores do que as minhas. Não há problema, você também pode cozinhar da próxima vez, disse ele. E teve uma renda negativa de 299. Ele teve uma boa renda graças a ela, mas não há necessidade de continuar intimidando-a. Que tal fazer um boneco de neve depois de termos acabado com o macarrão? Disse ele. Ela concordou, mas disse que se você mudar de ideia você pode me comprar 2 pirulitos no festival. Ok, ele respondeu, mas a advertiu para não lhe perguntar o quão bom é seu boneco de neve. Você não ouça a dizer que não é bonito, ela gritou. Eles foram fazer bonecos de neve depois de fazê-los. Meu irmão diz que eles o lembram de nós. Ele a provocou novamente e recebeu 199 de emoção negativa. De repente, uma chama aparece em seu telhado e uma garota aparece. Eles fugiram.
O cara estava sentado em seu telefone e a irmã dela achou que ele estava flertando com uma garota, mas ele estava sentado na roleta do bate-papo. Ele estava lá provocando a todos e recebendo uma renda negativa por isso. Sua irmã não entendia o que estava errado com ele estava agindo de forma estranha. Talvez você estivesse resfriado e doente? Mas ele disse a ela para ir ao seu quarto ou ela não iria ao festival amanhã. E recebeu o produto de suas emoções. Depois de algumas mensagens de chat, ele poderia finalmente tentar sua sorte novamente. E então ele conseguiu algo incompreensível. Ele não entendeu o que era. Havia um texto que ele começou a ler. De repente, tudo começou a brilhar, o céu noturno apareceu acima dele. Estrelas cadentes criaram uma galáxia em seu corpo. Esta luz estelar podia aumentar seu poder. Ele não entendeu o que tinha acontecido e foi até sua irmã para perguntar se ela tinha visto alguma coisa. Ela disse que só o tinha ouvido cantar. Ele percebeu que só ele podia ver o mapa estelar. Estas estrelas devem ser uma das técnicas de treinamento. No dia seguinte eles foram a um festival e sua irmã lhe disse que ele cantou muito bem ontem e que ela o recompensou com um pirulito por isso. Ele disse que ela o tinha ouvido por acaso e mudou abruptamente de assunto. Houve um ator que dirigiu a fogueira. E ele perguntou ao rapaz, você também está acordado? De repente, o menino teve uma sensação estranha em seu peito. Como sua irmã era pequena, ela não podia ver nada, então ele a levou para os bastidores. Lá eles viram uma batalha de magia. O cara que estava controlando o fogo ficou atordoado e disse para levá-lo embora. A irmã gritou porque ele foi capturado e eles o ouviram. Disseram que o homem não tinha recebido permissão para realizar um show de fogo. Ele violou os protocolos de segurança contra incêndios. Vamos levá-lo para ser investigado. O homem disse segurança primeiro e eles foram embora, mas em seu coração ele sabia que os bombeiros não fariam isso. O cara não entendia de onde os homens de preto poderiam ter vindo. Poderia ser que os acordados estivessem sendo levados para serem investigados. Ele teve sorte que eles não lhe prestaram atenção. Da próxima vez, ele deveria ter cuidado para não ser exposto. Estas pessoas são diferentes de nós que a irmã perguntou, mas ele respondeu que elas deveriam ser. De repente, um cara veio ao seu encontro. Ele perguntou o que estava nos bastidores e que ele não era um cara mau. Quando eles chegaram em casa, ele pensou sobre este homem que se aproximou deles. Ele não entendeu quem ele era. Talvez ele também tivesse superpoderes. Quem poderia estar no negócio de estudar tais coisas? Dever-se-ia ter mais cuidado à frente. Então, ele decidiu ler na internet sobre o festival. Ele viu uma foto das pessoas de preto que estavam lá desde o início. Aparentemente, eles estavam atrás de um cara brincando com o fogo. Sua irmã lhe perguntou: será que eles tiveram outra reunião de classe sem você? Ele disse que não tinha dinheiro para ir com eles e é por isso que não o convidaram. Ela disse que era muito gentil e generosa e que só ela brincava com você. Vá para a cama, disse ele. Então, ela foi dormir. Ele escreveu uma mensagem para o grupo que os provocou e ganhou pontos por isso. Ele também ganhou um ponto por um cara que se aproximou deles. Esse cara, nesse ponto, de repente, ficou com os pés frios. E ele começou a agir. Graças aos pontos que ele havia recebido recentemente, ele tinha o suficiente da fruta estrela, então ele decidiu comprar uma. Ele podia sentir a energia dentro dele. Como dizia ser uma fruta, ele achou que era algo saudável e comestível. Então, ele a comeu. De repente, a primeira e segunda estrela de sua galáxia se iluminou. Ele começou a sentir o poder. Seu corpo nunca havia estado em tão boa forma antes. Ele bateu no chão com toda a sua força. Mas ele estava em grande sofrimento. Sua irmã acordou e perguntou o que havia acabado de acontecer. Ele disse que era a cabeça dele batendo na parede. Então eles ouviram alguém caindo do céu. Olharam pela janela e não podiam acreditar no que os olhos deles estavam olhando. Havia o mesmo cara que estava correndo o fogo. Eles foram até ele, e eles perceberam que ele estava fingindo estar inconsciente. Ele tinha que ser uma daquelas super pessoas de quem eles falavam nas notícias. Mas o fato de ele estar ali deitado fingindo estar inconsciente significa: ele sugeriu que o afastássemos de nossa estação ou não conseguiremos explicar a ele por que ele está aqui quando acordar. Ele tem muitos pontos de emoção negativa aqui. A enfermeira se ofereceu para lhe dar um pouco de água. Mas ele respondeu que leva muito tempo para ferver, então vamos alimentá-lo com neve. Desde quando as pessoas se tornaram tão desumanas, disse o cara no chão. Você pode me ajudar a perguntar-lhe quando ele acordou? Ele foi gritado não. Você não deve se mexer. Por isso, ele ganhou ainda mais pontos com a emoção. Então, primeiro me deixou ir, disse ele. Não. Você deveria descansar, disse a ele. Os lucros das emoções negativas fluíam como um rio, e então o cara no chão começa a soltar fogo de suas mãos.
Mas sua irmã o deteve quando gritou para deixá-lo ir. E conseguiu uma pontuação muito grande. Você já terminou de brincar? Perguntou ele. Herói, por favor, deixe-me ir, disse o cara no chão. Ele foi solto e lhe disseram para vir jogar novamente. Ele respondeu que achava que uma família que faz bonecos de neve está cheia de gente boa. Como eu era cego. E fugiu. De repente, os próprios homens de preto apareceram em seu telhado. Eu sabia, disse o rapaz. Ele fugiu deles. Mas ele não notou nenhum ferimento nele, então por que ele estava tão fraco? Foi o fogo que mostrou seu feito? Será que ele se exagerava? Sua irmã lhe disse para se afastar dos super-humanos da próxima vez. Se não fosse por mim, você seria queimado. Ele disse que não precisava se preocupar com isso, e decidiu revelar o segredo de que ele, também, era um super-homem despertado. Ela não podia acreditar, então disse a ele para lhe mostrar as chamas. Mas ele disse que tinha ovos para vender amanhã, então eles foram para a cama. No dia seguinte, ele foi para a escola. A caminho de casa, quando estava vendendo ovos pela internet, viu a notícia de que um incêndio havia deflagrado em um centro comercial. Ele também relatou que o fogo havia ardido a noite toda. De acordo com relatórios preliminares, o incêndio foi causado pelo manuseio descuidado de materiais inflamáveis. E foi aí que ele viu algum tipo de organização. Todos os vídeos das outrora esquecidas superpotências podiam agora ser vistos aqui. Este site também divide todos os Avakener em níveis. Rank F, mais forte do que as pessoas comuns. Rank I, possui poderes sobrenaturais. Rank D, consegue se esquivar de balas. Rank C, consegue se defender contra balas. Rank D, pode tomar emprestado o poder do céu e da terra. Rank A, um com o céu e a terra. Queriam fazer informações sobre o público desperto. Eles também têm um quadro de mensagens com vídeos e publicações. Seus colegas de classe se aproximam dele e perguntam o que ele está assistindo. O website da organização? Você também quer acordar, eles riram dele. Mesmo que você assista a estes vídeos, você está perdendo seu tempo. Basta desistir, pessoas como você não estão destinadas a serem despertadas, disseram eles. Uma garota muito bonita, que era a beleza principal da escola, aproximou-se deles. E queria comprar-lhe ovos. Enquanto fazia isso, ele viu que ela também era uma despertada. Ele pensou que ela o havia exposto, embora não parecesse. O número de despertados está aumentando. Ele deveria evoluir mais rapidamente. E ele começou a receber pontos de emoção furiosos em seus colegas de classe. Ele era um aluno heterossexual, eles tinham um teste. Todos queriam enganá-lo. Mas, no final, ele fechou todas as respostas. E o professor lhe disse para não trapacear. E então o garoto mostrou sua magia. E todos sabiam que ele também estava despertado. Mas, de repente,